Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um show de artesanato, uma enciclopédia de lindas piqueniques. Olha o acabamento dela, pessoal, o acabamento, os tecimentos pelos lados, um show de arte. Olha essa piquenique branca, pessoal, que show, linda demais, né? Então nos ajude aí nos seus comentários, tá bom? O que você está achando deste vídeo? Você que tem acompanhado nosso canal e é inscrito, muito obrigado pelo carinho, tá bom? Por ter feito o nosso canal crescer, pela sua inscrição, tá bom? Por ter nos acompanhado, mas vocês que assistem nossos vídeos, gostam da prova, tem acompanhado nosso canal, mas ainda não fez sua inscrição, pessoal, isso pra você não custa nada. Inscreva-se no canal para ajudar o nosso canal, tá bom? Se você já tem acompanhado nosso canal e não é inscrito, isso pra você não custa nada, nos ajude, tá bom? Não esqueça do like, porque o like ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. Gratidão pelo carinho de todos, tá bom? Curta, comente e compartilhe este vídeo. E não esqueça, compartilhe nossos vídeos para seus amigos, para ajudar nosso canal, tá bom? Gratidão pelo carinho, tá bom? Porque eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.